rapidamente para vocês. Essa é uma história clássica indiana que diz que havia um filósofo que tinha 2 discípulos. E aí ensinava para eles, os rapazes eram bons, eram dedicados, estavam aprendendo tudo, estavam se destacando, estavam crescendo, uma beleza. E aí, perto dali, no alto de uma montanha, vivia um sábio, não era um filósofo. Filósofo é um cidadão que só ama a sabedoria e está dando o seu melhor, está em aperfeiçoamento. Mas um sábio é aquele que já incorporou muita sabedoria na sua vida, é outro nível. E todo mundo sabia que tinha aquele sábio lá em cima daquela montanha. Aí um dia o filósofo chegou para os discípulos dele e disse: olha, daqui até o final do ano, se vocês continuarem dedicados como estão agora, estudando, praticando, se preparando, eu vou subir a montanha com vocês e a gente vai lá conhecer aquele sábio. Imagine vocês. Claro que os meninos deram tudo, se empenharam de todo jeito. Chegou o final do ano, pronto, vamos lá, vocês mereceram. Saíram eles caminhando em direção à montanha bem cedinho, para dar tempo de subir e descer no mesmo dia, né? E estavam saindo várias pessoas em direção lá ao povoado, porque ia ter uma feira, como tinha todo final de semana. E tinha um pastorzinho que estava levando um pequeno rebanho de animais, e no meio deles tinha um porco. E o porco estava com a pata machucada, andava muito devagar, estava atrasando o rebanho lá do pastorzinho. O pastorzinho batia no porco e o porco não andava, ele batia no porco. Aquela cena, todo mundo vendo. Até que vem um senhor bem idoso, muito simples, chega para o pastor e diz: você se incomoda de eu carregar o porco? O pastor ficou, um cidadão dessa idade, carregar um porco gordo desse, sujo, tá bom, se quer carregar o porco, carrega. Aí ele se abaixa com toda a dignidade, coloca o porco nas costas e vai caminhando na velocidade lá que o menino precisava. O menino fica debochando dele, rindo, dando risadinhas, achando aquilo ridículo. Todo mundo que estava em volta também não entende por que ele estava fazendo aquilo. E os 2 discípulos olhando, com o filósofo do lado. Aí viram para o filósofo e perguntam: por que esse homem está fazendo isso? Você olha para a cara do porco, o porco não está grato, porque ele não está nem entendendo nada. É porco. Tá? E olha para a cara do pastor, também não está grato, está debochando dele, que não é muita coisa melhor do que o porco. Né? Então, que não tem ninguém grato. Por que ele está fazendo isso? É pelo pastor? É pelo porco? É por quem? Aí o filósofo diz: olha, ele não está fazendo nem pelo pastor, nem pelo porco. Ele está fazendo pela própria consciência dele. Porque ele viu que isso era o mais justo a ser feito. Se ele não fizesse, a consciência dele o cobraria pelo resto da vida. Então ele não está fazendo nem pelo porco, nem pelo pastor, mas pela consciência dele. Tudo bem, continuaram a caminhada, o resto da história vocês vão adivinhar. Quando eles chegam no alto da montanha, quem era o sábio que vivia lá em cima? O velho que carregou o porco, óbvio, não podia ser de outro jeito, né? Eles chegam, são muito bem recebidos, passam um dia com ele, até que chega assim o início da tarde, é hora de descer, porque senão ficaria muito tarde para voltar. Eles vão se despedir, e aí os 2 garotos ficam: a gente pergunta ou não pergunta? Pergunta o quê? Do porco? Ah, do porco, vamos perguntar? Vamos. Aí chegam para ele e ele pergunta: posso fazer mais alguma coisa por vocês, meus jovens? E eles: sim, pode, é porque hoje cedo aconteceu uma coisa, a gente já perguntou para o nosso mestre, ele já respondeu de maneira satisfatória, mas a gente queria ouvir a sua resposta. Hoje de manhã a gente estava subindo, tinha um porco machucado, colocou o porco nas costas, carregou o porco. A gente queria saber por que o senhor fez isso. Foi pelo pastor? Foi pelo porco? Foi pela sua consciência? Pelo que o senhor fez isso? Qual foi a razão? Aí o velho franze o senho assim e diz: hoje de manhã? É, hoje de manhã. Porco? É, porco. O senhor colocou o porco nas costas, carregou o porco. Aí ele coça a cabeça e diz assim: olha, gente, me desculpem, eu gostaria de dar uma resposta para vocês, mas não estou lembrando desse fato. É a minha idade, desculpem, realmente não estou conseguindo lembrar desse fato. E os jovens ficam surpresos, né? Como a pessoa esquece que carregou um porco? Tá bom, vamos embora. Eles foram meio surpresos e o mestre deles, o filósofo, calado. Lá pelas tantas, o mestre soltou uma gargalhada. Eles dizem: pronto, todo mundo é doido. Um carrega o porco, o outro ri à toa. O que é que aconteceu? Aí o mestre disse: olha, quando eu respondi a vocês,
Eu respondi, por que eu, filósofo, carregaria o porco? Porque se eu não fizesse, minha consciência ia ficar me cobrando. Agora, ele, que é um sábio, não faz mais porque consciência cobra ou deixa de cobrar. Ele faz pelo que ele é. Aquilo que é justo, aquilo que é nobre, que é bom, ele faz automaticamente, com tanta naturalidade que a memória nem registra. É a mesma coisa que você perguntar quantas vezes ele respirou hoje. Ou quantas vezes ele piscou os olhos hoje. Não vai saber dizer isso. Porque é uma coisa tão natural do funcionamento do corpo dele, quanto foi natural do funcionamento da alma dele exercer a justiça. Ele nem registra. Entendam, porque isso aí é muito importante. Se você olhar do lado de fora, você não vai distinguir um filósofo de um sábio. Por quê? Os dois estão carregando o porco, não é isso? Mas se você olhar do lado de dentro, você vai ver que o filósofo vai estar assim, que porcaria, por que eu passei aqui hoje? Mas eu tenho que carregar esse raio desse porco, não posso deixar de carregar, mas esse porco está pesado, está fedendo, que droga, podia ter pego outro caminho hoje, mas não tem jeito, tem que carregar o porco. E ele está lá carregando o porco, aquele conflito dentro dele e ele enfrentando, né? E o sábio está tão tranquilo que não está nem lembrando que existe porco. Não existe conflito mais dentro dele. A vontade dele coincide perfeitamente com a justiça, com a bondade, com a honestidade. Não existe nenhum conflito dentro dele. Ele nem considera outra possibilidade. Assim como ele não poderia considerar a possibilidade de não respirar, de não piscar, ele não considera a possibilidade de não ser justo. Isso está totalmente incorporado. Agora, entendam, a quantidade de vezes que o filósofo teve que carregar o porco para que um dia ele se torne um sábio que nem sente mais o porco. Não é assim? Através de um hábito de praticar a justiça, a bondade, a verdade, de tanto praticar com toda aquela guerra interior, um dia ele vence essa guerra interior, pacifica interiormente e se torna um sábio. Ele não chegaria a isso se não tivesse carregado esse raio desse porco várias vezes com um conflito interno, mas caminhando. Ou seja, o hábito, um dia, vai fazer com que tenhamos a dose de sabedoria que todos nós merecemos. Nesse momento, uma guerra interior, mas estou fazendo. Sou filósofo, tenho ânimo de aperfeiçoamento. Filósofo é assim, não tem nenhuma perfeição, mas tem ânimo de aperfeiçoamento. Se eu cair 1000 vezes, eu levanto 1001 e vou continuar caminhando. E vou pegar esse raio desse porco e vou colocar nas costas e vou continuar caminhando. Não tem conversa. Eu não vou desistir. E isso garante que um dia ele se tornará um sábio. Ou seja, criar hábitos positivos um dia fará com que a gente não tenha mais nenhum conflito e responda à vida através deles como se fôssemos nós mesmos. Se alguém perguntar, isso que você faz, você se inspirou no Epiteto, no Sêneca? Epiteto? Que Epiteto? Não é ele, sou eu. Não é o Marco Aurélio, sou eu. Eu é que respondo assim. Sei lá quem é Epiteto. Eu é que sou assim. Ou seja, vai ser teu. Vai integrar como resposta tua a vida. E todos nós temos que torcer para que um dia possamos vivenciar isso. Porque é a glória do ser humano, é a gota de sabedoria que todos nós merecemos e viemos aqui para isso. Estoicismo, não vou entrar muito em detalhes.